E Immanuel Kant, 1724 e 1804, é considerado um dos filósofos mais profundos e originais que já existiu. Sua ideia sobre a ética ainda são discutidas e influenciam nossa forma de pensar no mundo. Para entender a ética de Kant, é importante considerar um dos problemas que Kant procura oferecer uma resposta que nos leva no século XVIII. Além de ter sido um período tradicional de pensar e a monarquia na Europa ter sido posta em xeque com a Revolução Francesa e a América, a religião passou a ser questionada pela nova ciência. A Bíblia deixou de ser referência para compreender o mundo. Aonde Kant entra nesta história? Kant era um dos filósofos que procurava afastar a ética da religião. Muitos filósofos não estavam satisfeitos com a teoria. Eles buscavam uma forma de justificar as ações morais. Foram desenvolvidas várias teorias que definem o debate moral até hoje. A razão define o que é certo e errado. Kant acreditava que a razão pode definir o certo e o errado, por isso defende a existência de uma ética universal. Essa é uma ideia bastante polêmica. Muitos filósofos negam que a razão possa dizer como devemos agir. Eles afirmam que a razão tem um papel apenas instrumental na razão humana, apenas instrumental na ação humana. O homem, por exemplo, afirmou que a razão é e deve ser escrava das paixões. Como a razão comanda as ações? Imperativo, categórico e hipotético. Kant discorda dessa compreensão da razão humana. Ele afirma que podemos agir de duas formas, nos orientando por imperativos hipotéticos ou imperativos categóricos. Os conceitos parecem assustadores, mas também são simples de entender. Imperativo é uma ordem. Então, para Kant, a razão nos dá ordem para agir de uma maneira ou outra? Essas ordens são de dois tipos, hipotéticas ou categóricas. Ordem hipotéticas ocorre quando a razão está a serviço de desejos. Suponha que você queira chegar na escola no horário, então a razão te dirá para acordar cedo e pegar o ônibus, não ir andando. Ordem categórica ocorre quando a razão determina como devemos agir, sem referência a desejo. Se ajo com base na regra, ajude uma pessoa que precisa. Por exemplo, estou fazendo essa ação não porque é meu desejo, faço isso porque é a coisa certa, mas é certa a fazer. Dever e inclinação. Até então, temos o seguinte quadro de ética Kant. Podemos agir com base em nossos desejos. Eles se chamam isso de inclinação. Com base na razão. O primeiro caso ocorre quando fazemos algo porque desejamos. E o segundo é quando nossos deveres moral fazem. Em resumo, podemos agir com base no dever ou com base na inclinação. Nessa teoria, Kant leva algumas consequências contraintuitivas. Imagine que você encontra uma pessoa na calçada tendo um ataque cardíaco. Você sente compaixão pela pessoa, no instante liga para o serviço de emergência médica. Nesse caso, você agiu com base na inclinação. Mas se você fosse uma pessoa fria, mesmo assim, ligasse para a emergência. Como dever, nesse caso, o motivo da sua ação foi dever moral. Kant desenvolve uma série de fórmulas do imperativo categórico para definir se uma ação é correta ou não. Uma ação correta pode ser universalizada. Kant afirma que qualquer ação que pode ser universalizada é correta. Por exemplo, se eu, ao me deparar com uma pessoa que está tendo um ataque cardíaco e não ajudar, essa ação não pode ser universalizada porque ela não propõe a outra pessoa uma ajuda. Então ela não vai fazer o bem, ela vai fazer não vai ser uma ação boa. Então ela não pode ser universalizada porque todos nós queremos ajuda quando precisamos, e o direito também, né? Então uma ação universalizada é garantia de que a ação é correta. Se a ação universalizada, a ação é correta segundo Kant. Obrigada e espero que vocês tenham entendido